9. O tempo diante das telas e o cérebro. A atual explosão de tecnologia digital não está apenas mudando nossa maneira de viver e de nos comunicar, mas também está alterando nosso cérebro de forma rápida e profunda. Dr. Gary Y. Small. Quando meus filhos, de Arlene, veem televisão, ficam vidrados no que está acontecendo na tela. Ao entrar na sala e ver as crianças com os olhos fixos e o corpo imóvel, meu marido diz alto e bom som: rápido. Desligue o vídeo antes que o cérebro dessas crianças seja sugado da cabeça. Sem dúvida você já viu seus filhos com os olhos grudados na tela. Embora saiba que o cérebro deles continua intacto, provavelmente já se perguntou o que toda aquela tecnologia está promovendo ali. As imagens em movimento são extraordinariamente estimulantes para o cérebro, seja na tela plana da televisão, seja na tela do smartphone. O cérebro em desenvolvimento da criança é particularmente sensível e está cada vez mais exposto a novas tecnologias. Quando nasce, o bebê vem ao mundo equipado com 100 bilhões de neurônios. Durante os 3 primeiros anos de vida, esses muitos neurônios trabalham ativamente, estabelecendo conexões uns com os outros. Os neurônios extras são eliminados por volta dos 3 anos. É como podar uma árvore. Quando cortamos as conexões fracas, as fortes florescem. Por meio de ressonância magnética, os neurocientistas mapearam o crescimento do cérebro em crianças e adolescentes. Os circuitos do cérebro frontal, que controlam a atenção, se desenvolvem mais rápido entre os 3 e os 6 anos. O segundo ciclo de formação da sinapse ocorre no cérebro pouco antes da puberdade, por volta dos 1 anos nas meninas e dos 12 anos nos meninos. Ocorre, então, uma nova poda dos neurônios na adolescência, sobrescrito uma segundo alguns especialistas. Esse é um momento particularmente importante no desenvolvimento, capaz de impactar a criança pelo resto da vida. O Dr. J. Gied, do Instituto Nacional de Saúde Mental, diz: nossa hipótese principal é o princípio do use ou perca. Se o adolescente estiver aprendendo música, praticando esporte ou estudando, aquelas são as células e conexões que ficarão ligadas permanentemente. Se estiverem deitados no sofá, jogando videogame ou assistindo a MTV, aquelas são as células e conexões que vão sobreviver. Sobrescrito 2. A geração da era digital passa, em média, 8 horas por dia diante das telas. Se seu filho faz o mesmo, pergunte-se: que tipo de células e conexões cerebrais moldará o futuro dele? O cérebro de seu filho na tecnologia. O Dr. Gary Small, diretor do Centro de Pesquisas de Memória e Idade da Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA, dirigiu uma experiência fascinante para demonstrar como o cérebro humano muda com o uso da internet. Ele escolheu uma dúzia de usuários frequentes da internet e uma dúzia de não usuários e examinou o cérebro dessas pessoas enquanto elas faziam pesquisas no Google. O grupo de usuários mostrou atividade mais ampla na parte frontal esquerda do cérebro, conhecida como córtex pré-frontal dorsolateral, ao passo que os novos usuários mostraram pouca, ou nenhuma, atividade nessa área. O cérebro deles parecia muito diferente quando fazia buscas na internet. Mas, quando os dois grupos leram textos corridos num livro, a tomografia do cérebro de ambos apresentou resultados semelhantes. Esses novatos foram, então, instruídos a passar apenas 1 hora por dia fazendo buscas na internet durante 5 dias. Após aquele período, o teste foi repetido. As novas imagens mostraram que o grupo tinha, agora, a mesma atividade no córtex pré-frontal que o grupo experiente quando pesquisava no Google. Em apenas 5 horas de uso da internet, o cérebro desse grupo havia sido remodelado. Sobrescrito 3. Os pais que acreditam que os filhos pequenos ficarão para trás se não embarcarem no trem da tecnologia podem se tranquilizar com base nessa experiência. O cérebro não leva muito tempo para aprender a usar a tecnologia. Se você permitir que seu filho fique na internet por 5 horas, como o grupo citado no estudo, sem dúvida ele se tornará rapidamente um perito em buscas, mensagens instantâneas, videogames e tweets. E se o cenário for o oposto? Se seu filho crescer diante das telas no período pré-escolar e no ensino fundamental, será que aquele cérebro conectado produzirá a concentração necessária durante as aulas?
Será que o cérebro dele produzirá rapidamente empatia por um amigo ou lerá um texto longo e o compreenderá? Essas habilidades são mais difíceis de aprender em curto espaço de tempo. Com o aumento do uso das telas, os circuitos neurais que controlam os métodos mais tradicionais de aprendizado, usados para ler, escrever e manter a concentração, são deixados de lado. Jeremy, 11 anos, passa o tempo depois das aulas e do treino de futebol jogando videogame. Não se preocupe em aprender a escrever corretamente as palavras que usa porque sabe que o corretor ortográfico faz esse trabalho, e certas mensagens de texto não exigem grafia correta. Não é interessante saber que os filhos do diretor de tecnologia da eBay estudam numa classe de 9 alunos na qual a tecnologia é totalmente proibida? O mesmo fazem os funcionários de empresas gigantes da área digital, como Google, Apple, YAO e Hewlett-Packard. Não há nenhum computador e nenhuma tela. Bill Gates permitiu que suas filhas usassem a internet somente durante 45 minutos por dia, inclusive videogames. Também esperou que completassem 13 anos para permitir que tivessem um celular. As crianças que crescem diante das telas tornam-se viciadas em usar seus aparelhos para comunicar-se em vez de interagir face a face com as pessoas. O Dr. Gary Small diz: os caminhos para a interação e a comunicação humanas enfraquecem ao mesmo tempo que as habilidades costumeiras de falar frente a frente atrofiam. As redes sociais e as mensagens de texto servem para complementar a comunicação, mas quando correspondem praticamente ao total de seus contatos, seu filho perde muita coisa. As crianças adoram as palavras eu, meu ou minha. O cérebro infantil não produz empatia com os outros de forma natural. A empatia precisa ser aprendida, e o tempo diante das telas quase sempre trabalha contra isso. Quando estamos fisicamente com uma pessoa, podemos ver a mudança de expressão quando ela se sente magoada. Não podemos ver nem sentir essa emoção online. Os vídeos que envergonham outras crianças podem tornar-se a nova sensação que todos compartilham sem levar em conta os sentimentos da pessoa envolvida. Quando uma criança passa muito tempo com aparelhos eletrônicos, começa a desligar-se dos sentimentos alheios. As buscas online frequentemente se desviam do objetivo, expondo o cérebro da criança a imagens chocantes e conteúdo impróprio. Sim, é verdade que o cérebro também se beneficia do tempo passado diante das telas. O uso da internet prepara o cérebro da criança para buscas virtuais rápidas. O desenvolvimento dos músculos do cérebro está relacionado a tomadas de decisões rápidas, acuidade visual e multitarefa. A criança que joga videogame é capaz de enxergar algo em sua visão periférica que passa despercebido para crianças que não jogam. Quem está acostumado a jogar se sai muito bem nas tarefas motoras visuais, como usar joystick, rastrear objetos ou fazer buscas visuais. Mas será que esses benefícios são tão importantes a ponto de sacrificar outras áreas do desenvolvimento do cérebro, como ler, escrever, manter a concentração e sentir empatia? A leitura no século XXI, inventada em 1455, a imprensa de Gutenberg viria a ser uma das invenções mais poderosas da história. A era da imprensa levou conhecimento a quem se dispôs a aprender a ler. A leitura de livros fortaleceu os músculos da razão, da lógica e da ordem. O lado esquerdo do cérebro tornou-se o hemisfério dominante, e muitos leitores se sobressaíram em campos diversos, como o da ciência. Experimentos revelaram que o cérebro das pessoas alfabetizadas difere do cérebro das não alfabetizadas no modo como entendem a linguagem, processam sinais visuais e formam lembranças. Séculos depois, as crianças não leem mais como costumavam ler. Eu, Arlene, fiquei pasma ao folhear uma cartilha da Nova Inglaterra datada de 1777, considerado o livro escolar mais eficiente na história da educação norte-americana. A cartilha era usada por alunos que começavam a ler, seria o equivalente a um livro do primeiro ano. Seu filho conseguiria ler frases como estas no primeiro ano? Perspicácia indica rapidez de percepção. Melado é o xarope que escorre do açúcar quando está esfriando. Tribunal é uma corte para decidir ações judiciais. Ou saberia soletrar estas palavras, escritas em sílabas,
Temper a turra para RO que há no comice ração miscelânea não é exatamente o vocabulário dos alunos do primeiro ano de hoje, certo? O que aconteceu que diminuiu tanto assim a capacidade intelectual das crianças? Houve várias invenções, rádio, cinema, vitrola e televisão, que apresentaram um novo mundo de entretenimento às crianças. Mas, até pouco tempo atrás, a palavra escrita ainda era encontrada somente nos livros. Com a revolução eletrônica, hoje as palavras aparecem em computadores, tablets e smartphones. A internet é nosso novo meio de encontrar, armazenar e compartilhar informações. Nicholas Carr escreve: "O mundo da tela, como já passamos a entender, é um lugar muito diferente do mundo da página. Uma nova ética intelectual assumiu o controle. Os caminhos de nosso cérebro foram mais uma vez redirecionados. Por exemplo, as crianças e os adolescentes não leem, necessariamente, uma página da esquerda para a direita e de cima para baixo. Eles pulam um trecho ou outro e procuram informações interessantes. A internet os treinou a ler assim. A leitura online não é linear, mas sim cheia de links para clicar, sem necessariamente começo, meio e fim. Os cérebros jovens e as telas quando seu filho tem 2 anos, mais de 90% das crianças norte-americanas têm histórico online, como uma foto de bebê postada na internet, e 38% já usaram um celular. Tem 5 anos, mais de 50% interagem regularmente com um computador ou tablet. Tem 7 anos, a maioria joga videogames com frequência. É adolescente, envia uma média de 3.400 mensagens de texto por mês e gasta mais tempo nas redes sociais que com os pais ou professor ES. Pegue uma revista popular para adultos ou crianças e você verá essa mudança para artigos mais curtos, fotos maiores, títulos em letras garrafais, sinopses rápidas, anúncios extravagantes e citações destacadas. Não há nada de errado em ler superficialmente revistas e livros ou navegar na internet, mas haverá algo muito errado se a leitura superficial se tornar dominante na vida de seu filho. Os leitores tradicionais de livros mostram atividade nas regiões do cérebro associadas à linguagem, memória e processamento visual enquanto leem, mas não apresentam muita atividade nas regiões associadas à tomada de decisões e solução de problemas. Já os usuários da internet mostram atividades extensas nas regiões relacionadas à tomada de decisões e de solução de problemas quando navegam pelos sites. A leitura que exige concentração torna-se difícil online porque o cérebro precisa avaliar os links, decidir onde navegar e processar distrações como propagandas. Tudo isso se torna um empecilho para o cérebro entender o texto na tela. Nosso cérebro online trabalha rapidamente para tomar decisões e navegar em meio a distrações, mas não se concentra quando se trata de aprendizado. O centro das recompensas Bella, 5 anos, aperta o botão do controle remoto e vê uma imagem que a faz rir. É possível ver o sorriso no rosto dela, mas o que se passa em seu cérebro? O núcleus accumbens, o centro de prazer do cérebro, é responsável por controlar todas as experiências de prazer. Quando Bella vê o desenho animado, o neurotransmissor dopamina envia um sinal a esse centro de prazer. Bella sente-se bem enquanto vê televisão. Esse é um dos motivos que dificultam tirá-la da frente da tela para fazer o dever de casa ou jantar. Quando as crianças procuram mais prazer vendo mais televisão ou jogando mais videogames, o nível de dopamina no cérebro se torna cada vez mais elevado. Porém, quando o sistema de prazer do cérebro é usado exageradamente, o sentimento de prazer diminui. Os 30 minutos de videogame que antes davam emoção à criança agora não produzem a mesma alegria. Assim, ela quer jogar mais ou encontrar um jogo mais estimulante, e começa a procurar aquela dose renovada de dopamina. O prazer, em quantidades adequadas, é muito bom, mas em excesso prejudica seu filho. Compare a diferença entre levar a família para passar as férias na Disneylândia e viver ali por um ano. O prazer pode ser excessivo. O Dr. Archibald Hart e a Sylvia Hart Freire escreveram em seu livro The Digital Invasion na invasão digital, muitos de nossos comportamentos na internet, como participar de jogos virtuais ou interagir nas redes sociais,
são tão prejudiciais ao centro de prazer quanto qualquer droga poderosa. O centro do prazer fica inundado de tal forma que somente os grandes estimulantes são capazes de enviar uma mensagem a ele. Prazeres pequenos e comuns são ignorados porque não têm o poder de vencer essa inundação. O que tudo isso significa é que as emoções de nosso mundo digital, se excessivas, poderão causar dependência como uma droga e nos privar das alegrias simples da vida, sobrescrito uma o que é dependência tecnológica. Esta é uma expressão relativamente nova, que está sendo cada vez mais usada pelos médicos. Um estudo pediu a 1.000 alunos em 10 países que parassem de usar a tecnologia e as redes sociais por apenas um dia. No fim daquele período de 24 horas, muitos alunos usaram repetidas vezes a palavra dependência. Um deles disse: senti comichões, como se fosse usuário de crack. Outros não conseguiram ficar um dia inteiro sem a tecnologia. A maioria disse que sentia falta do celular porque era sua fonte de conexão e bem-estar, sobrescrito uma em lugares como China, Taiwan e Coreia do Sul. O transtorno de dependência da internet não para de crescer, a ponto de 30% dos adolescentes nesses países serem considerados dependentes. Na Coreia do Sul, a maioria dos adolescentes frequente LAN houses, ou centros de jogos. Sentados em fileiras de cubículos e computadores, adolescentes e jovens adultos se acomodam por longos períodos para jogar com outras pessoas ao mesmo tempo, pagando uma taxa por hora. Adolescentes e estudantes na casa dos 20 anos costumam jogar a noite inteira e, de manhã, vão exaustos para a escola ou o trabalho. Em casos extremos, a dependência do computador torna-se mortal. Um jovem sul-coreano de 18 anos jogou durante 50 horas, com apenas alguns intervalos. Depois de desmaiar num cybercafé, foi levado às pressas ao hospital, onde morreu logo em seguida, provavelmente de insuficiência cardíaca por exaustão, sobrescrito 2 em resposta ao alarmante problema de vício em jogos. A Coreia do Sul decretou uma lei que proíbe adolescentes menores de 16 anos de jogar online entre a meia-noite e as 6 horas da manhã. Centenas de hospitais e clínicas particulares de todo o país foram abertas para tratar do transtorno de dependência da internet. Os pais de nosso país também devem ser prudentes e levar em consideração as advertências da Coreia do Sul. Calcula-se que 95% a 97% dos jovens norte-americanos estão jogando videogames de um tipo ou de outro. Sobrescrito 3 As perguntas importantes a se fazer são: quanto tempo meu filho joga? E que tipo de jogo ele está jogando? Muitos psicólogos estão preocupados porque o tempo prolongado que as crianças passam jogando pode produzir mudanças de longo prazo no circuito cerebral semelhantes aos efeitos de dependência de substâncias químicas. As crianças viciadas em jogos não resistem ao impulso de jogar, mesmo que isso interrompa a higiene básica, a comida, o sono, os deveres de casa e o relacionamento com família e amigos. Jogos como Tetris ou Solitaire não causam tanto dependência quanto os jogos de tiro em primeira pessoa. Mais dependência ainda causam os jogos online nos quais um número elevado de jogadores interage dentro de um mundo virtual. Tome cuidado com o risco de dependência inerente nos jogos que seu filho está escolhendo. Há muita diferença entre um jogo e outro. Ressonâncias do cérebro sugerem que videogames violentos podem alterar diretamente a atividade cerebral em pouco tempo, às vezes em uma semana. Pesquisadores escolheram um grupo de rapazes de 18 a 21 anos, com pouca ou nenhuma experiência em jogos violentos. Metade dos participantes se envolveu em jogos de tiro em primeira pessoa durante 10 horas, e não jogou absolutamente nada na segunda semana. O outro grupo não jogou nenhum videogame. O grupo que jogou apresentou menos ativação nas áreas do cérebro responsáveis por controlar a regulação emocional e o comportamento. Esse padrão se revelou novamente no fim da segunda semana, embora o grupo tivesse parado de jogar games violentos. Bastou uma semana de jogos durante 10 horas para provocar uma mudança no cérebro. Sobrescrito o cérebro de plástico de seu filho. O cérebro de seu filho pode não se tornar uma massa mole como um mingau, mas podemos dizer que é um cérebro plástico. Plasticidade cerebral refere-se à capacidade do cérebro de mudar e adaptar-se.
Cientistas e médicos acreditavam que a anatomia do cérebro se fixava após a infância, porém estudos recentes provaram que o cérebro dos adultos pode mudar quando reage a novas informações, comportamentos ou ambientes. No final da década de 1990, pesquisadores ingleses examinaram, por meio de ressonância magnética, o cérebro de 16 taxistas de Londres. Eles descobriram que o hipocampo posterior dos taxistas, a parte do cérebro responsável pela navegação espacial, era muito maior que a normal. Além disso, quanto mais tempo de experiência o taxista tinha, mais seu hipocampo havia aumentado. Mesmo na fase adulta, o cérebro deles havia mudado. Sobrescrito: o cérebro de pessoas idosas é capaz de aprender novas habilidades, porém é mais fácil aprender essas habilidades na juventude. O cérebro de seu filho consegue aprender matemática, leitura, outros idiomas, música e muito mais. Como pai ou mãe, você pode moldar o cérebro dele de maneira positiva ao equilibrar o tempo diante das telas com leitura, esporte e outras atividades. Ethan, meu filho, de Arlene, de 9 anos, adora ler. Enchemos nossa casa com biografias de heróis porque queríamos que Ethan enchesse o cérebro com histórias de coragem e valores morais. Ele devorou livros sobre Winston Churchill, Eric Liddell, Corrie ten Boom, Douglas MacArthur e outros. Quando visitei sua escola pública, a bibliotecária chamou-me de lado e contou-me esta história. Eu estava lendo o livro Y. Ertley D.T. Urtley Y. Ertley, A Tartaruga, do Dr. Seuss. Para a classe do terceiro ano de Ethan, a bibliotecária contou. É a história de Ertley, o rei da lagoa, que subia no casco de seus súditos a fim de alcançar a lua. Eu disse à sala que o Dr. Seuss se inspirou num famoso líder mundial para criar o personagem do Rei das Tartarugas. Perguntei, alguém sabe quem foi esse líder? Ethan levantou a mão e respondeu, Hitler. A bibliotecária ficou admirada. Ethan estava certo. Nos muitos anos em que ela trabalhava como bibliotecária, ele foi o primeiro aluno do terceiro ano que respondeu a pergunta corretamente. Ela prosseguiu dizendo que alguns alunos do sexto ano não conseguem fazer esse tipo de ligação. Aquilo impressionou muito a bibliotecária, e a mim também. Veio o fruto de ter um leitor em casa, não um perito em videogames. O cérebro de Ethan é plástico, e tenho a oportunidade de moldá-lo. Pais de espírito. Kurt e Leslie têm 2 filhos, de 9 e 1 anos. Os melhores amigos do casal têm filhos da mesma idade que possuem aparelho de televisão no quarto. Resultado, os filhos de Kurt e Leslie viviam pedindo um aparelho para eles. Mas a resposta era sempre negativa. Kurt e Leslie acreditavam que o estímulo digital exagerado prejudicaria o cérebro dos filhos. Um número considerável de especialistas concordaria. Quando as crianças usam a tecnologia de forma exagerada, o estímulo constante do cérebro eleva o hormônio do estresse chamado cortisol. O nível muito elevado de cortisol pode impedir a criança de sentir calma e bem-estar. O Dr. Archibald Hart diz, parte da função do cortisol é bloquear os receptores de tranquilidade, tornando a pessoa mais ansiosa e preparando-a para lidar com uma emergência. Só que não se trata de uma emergência verdadeira, mas de uma emergência induzida pelo jogo. Essa perda de tranquilidade pode causar sérios transtornos de ansiedade. Sobrescrito: se seu filho passa horas jogando, enviando mensagens de texto ou envolvido nas redes sociais, o cérebro dele está recebendo uma inundação de cortisol. Para reduzir o nível de estresse de seu filho, pratique estas 4 atividades em casa, a fim de sentir paz de espírito. Tempo de descanso. Depois de um bom exercício físico, os músculos precisam se recuperar. O mesmo se aplica ao cérebro. O cérebro não fica cansado, mas necessita de tempo entre uma tarefa e outra para processar e consolidar as informações. Esse tempo livre do cérebro é, muitas vezes, consumido diante das telas. O cérebro de seu filho necessita ficar ocioso de tempos em tempos. Uso restrito de aparelhos eletrônicos. Sem limites estabelecidos, a criança passa facilmente horas a fio mudando de uma tela para outra.
Um episódio da série de televisão PR Dileta transforma-se em 2. Uma pausa rápida para jogar videogame transforma-se em horas diante da tela. Christie, professora do 4º ano, calcula que seus alunos passem pelo menos metade do tempo livre depois das aulas jogando videogames. Ela gostaria que houvesse limites de tempo para o uso de aparelhos eletrônicos em casa e mais leitura e atividades físicas. Exercícios físicos. Os exercícios influenciam o desenvolvimento do cérebro de seu filho de muitas maneiras positivas. Aumenta o ritmo cardíaco, que bombeia mais oxigênio ao cérebro, reduz o cortisol e consome a adrenalina. Estudos mostram que as crianças que se exercitam com regularidade tiram notas mais altas, são mais concentradas e dormem bem. Sobrescrito: uma atividade física libera elementos químicos do cérebro que combatem o estresse de modo natural. Sono. Determinados estágios do sono são necessários para cimentar o que seu filho aprendeu durante o dia, e isso não ocorre se seu filho dorme mal. No dia seguinte, a criança sonolenta não consegue concentrar-se nem prestar atenção em matérias novas. É um círculo vicioso, mas pode ser remediado com algumas estratégias. Estabeleça um horário de dormir para seu filho e deixe o quarto dele escuro, silencioso e confortável. Não deixe aparelhos eletrônicos no quarto, pois o clarão da tela mantém as crianças despertas. Desligue a televisão, o computador ou o tablet meia hora antes de dormir para evitar o estímulo da adrenalina, que atrapalha o sono. Lembre-se também da arma secreta do exercício físico. Quanto mais vigorosa for a atividade, maiores serão os benefícios do sono. Se você ainda não pratica esses hábitos, nunca é tarde para começar. Enquanto seu filho morar sob seu teto, você poderá fazer ajustes saudáveis, a começar por hoje. Um pai chamado Jerry, que assistiu a uma de minhas palestras, de Gary, tinha 2 filhos, um rapaz de 22 anos e uma moça de 19. Apesar de ter estabelecido limites de tempo para o uso do computador e da televisão, ele disse que hoje agiria de forma diferente. Eu teria restringido muito mais coisas se pudesse voltar atrás. Olhando em retrospecto, sei que as propagandas e os programas que eles viam não serviam de bom exemplo. Poderíamos ter passado mais tempo juntos em família. Os filhos de Jerry são adultos. É tarde demais para ele trocar o tempo diante das telas por algo mais valioso. No entanto, não é tarde demais para você. O neurocirurgião Ben Carson disse: não permita que ninguém o transforme em escravo. Você será escravo se permitir que a mídia lhe diga que os esportes e o entretenimento são mais importantes que o desenvolvimento de seu cérebro. Sobrescrito: seu filho e seus bilhões de células cerebrais estão à espera de nutrição e desenvolvimento, não das telas, mas de você, pai ou mãe. Para refletir o que lhe passa pela cabeça quando vê seu filho com os olhos grudados na tela? Se seu filho passar todo o período da pré-escola e do ensino fundamental desperdiçando tempo diante das telas, o que pode acontecer com o cérebro dele? Como o tempo cada vez maior diante das telas ameaça o desenvolvimento de habilidades como ler, escrever e concentrar-se? Que benefícios o tempo diante das telas traz ao cérebro? Esses benefícios compensam os malefícios? Como? Se seu filho adolescente segue a média, ele envia algo em torno de 3.400 mensagens de textos por mês. Você acha que isso afetará o cérebro dele no futuro? Você acha que o tempo que seu filho passa diante das telas está produzindo uma dose exagerada de prazer? Você receia que seu filho se torne dependente das telas no futuro? Se sim, que medidas tomará para impedir isso? Se o cérebro de seu filho é plástico e está sendo moldado diariamente, o tempo que ele passa diante das telas é benéfico ou prejudicial para seu desenvolvimento? Releia a frase do neurocirurgião Ben Carson na página 156 e responda: o que você pode fazer para ajudar a desenvolver o cérebro de seu filho?